Hoje eu vou falar sobre o que é Sample Rate, Bit Depth e Buffer Size. Isso porque é fundamental que você tenha noção de como configurar esses parâmetros, né? Claro, de acordo com o que você tem aí, né? Com o tipo de projeto que você pretende e tal, que você trabalha, para você conseguir tirar o melhor desempenho possível do seu sistema. Então esses parâmetros vão te ajudar nisso, né? A otimizar o seu equipamento, beleza? Vamos lá então. Sample Rate ou taxa de amostragem é o número de vezes que o áudio é captado por segundo no seu computador, tá bom? É para o áudio o que o frame está para o vídeo, tá? Então essa é a relação, né? No caso do frame é quadros por segundo, né? E aqui no caso do áudio, né, é o kilohertz por segundo, tá? Bora então, vamos seguir. Os valores do sample rate normalmente são escritos em kilohertz. Mas toma um cuidado aí, você não pode confundir, né, com os kilohertz, relacionado às frequências, né, com sons, né, graves, médios e agudos, tá? Então, nesse caso aqui, o sample rate é relacionado à capacidade que o seu sistema aí tem de captar amostras daquele áudio, tá? Encontramos o sample rate nos seguintes parâmetros aí: banda única, que é 44.100 e 48 kHz, banda dupla, 88.296 kHz, banda quádrupla, vai ser 176.4 kHz e 192 kHz, é sempre o dobro aí, né? Então vamos lá, por exemplo, ao gravar usando uma taxa de amostragem de 48 kHz, né, o seu sistema ali está captando 48.000 amostras por segundo ali daquele áudio que você está captando, que você está gravando, tá? Então é bastante coisa, né? E conforme você aumenta a taxa de amostragem, né, conforme você aumenta o sample rate, o seu sistema é capaz de captar mais amostras do sinal de áudio que está entrando ali, a cada segundo, tá bom? Agora sim eu vou falar da frequência que é relacionada aos graves, médios e agudos ali. Então eu vou te falar qual a frequência ali dos agudos ali, máxima, que o seu sistema vai conseguir captar, né? Isso é relacionado sim com a taxa de amostragem para a qual o dispositivo está definido. Existe uma regrinha para a gente conseguir saber isso, né? Eu aprendi da seguinte forma, né? É dividir esse sample rate por 2, né? O resultado vai ser a frequência máxima, frequência no caso agora de graves, médios e agudos ali, que pode ser captada pelo sistema, né? Então, por exemplo, se eu vou gravar ali, minha sessão está em 48, tudo configurado em 48 kHz. Então, a frequência máxima ali, mais aguda que eu vou conseguir captar com esse sistema é a frequência de 24.000 Hz, né? Ou 24 kHz, como você preferir aí. E por que é importante saber disso? Porque a faixa de audição humana é cerca de 20 Hz, aqui no grave, até 20.000 Hz, que é lá o agudo, como a gente já viu na aula sobre acústica, que eu falei bastante sobre frequências, né? Portanto, gente, as taxas de amostragem de 44.100 e 48 kHz são mais do que capazes de capturar toda a faixa do espectro audível humano, tá? Então, tanto gravar em 44 quanto em 48, você vai captar com muita qualidade. Seu objetivo é que essa música seja para humanos, certo? Beleza? A grande maioria da música digital, por exemplo, aí, disponível aí distribuída pelos streams, aí, Spotify, Apple Music, os CDs físicos também, a taxa de amostragem está ali configurada em 44.100 kHz, tá bom? Nos vídeos, o áudio tende a ser de 48 kHz. Por quê? Um dos motivos, né? E talvez o principal, facilita a sincronização em relação ao frame utilizado. Não é relacionado à qualidade, não, porque o som fica melhor. Não, gente, é que aí a sincronização vai ser facilitada, tá bom? Em amostragens de 48 kHz, beleza? Como tanto em 24 quanto em 48 a gente consegue captar todas as frequências da faixa da audição humana, então aí você deve estar perguntando, pô, então por que eu tenho essa opção de gravar tanto em 44 quanto em 48? Tivesse uma só, né? Existem muitas discussões aí sobre a utilização do sample rate mais alto ou mais baixo, né? Então isso aí, essa discussão corre solta aí na comunidade do áudio, né? Então aí o que eu posso te dizer é que não vai ser perceptível para o ouvido humano você gravar em 44 ou 48, né? O que eu posso te dizer é que assim, em 48, né, você gravar em 48 kHz, existem alguns filtros, né, que vão atuar melhor do que em 44, né? Mas se a gente for entrar nessa discussão aqui agora, a gente vai ter que, trazer aí várias questões sobre física, matemática, teorema de Nyquist, etc, né? Enfim, e não é o caso aqui.
né? O que é importante eu dizer aqui? Que se você for utilizar alguns áudios vindos de outros estúdios, ou vazar trilhas ali tiradas de CD, ou baixadas da internet, etc., você tem que conferir se o sample rate desses áudios estão compatíveis e são iguais ali ao sample rate que você tá utilizando na sua sessão, né? O que pode acontecer é que as ondas sonoras daquele áudio, né, vão sofrer alterações que vai implicar em desafinação, etc. Então, enfim, distorções. Então, não é o caso. Então, você tem que trabalhar. Se o áudio está em 44, você vai trabalhar na sessão em 44. Com o áudio em 48, você trabalha na sua sessão em 48. Beleza? Bom, como eu já falei, a relação do sample rate, tanto em 44 quanto em 48, ela abrange, ela consegue pegar ali todo o espectro da audição humana. Beleza? Aqui em 48 o arquivo fica um pouquinho maior, então ele vai ocupar um espacinho maior dentro do seu sistema, né? Mas gravando em 44.100 ou em 48, o seu áudio vai ter qualidade. Bit depth é o número de bits captados em cada amostra por segundo. Conforme a profundidade de bits aí muda, o mesmo ocorre com a faixa dinâmica. E a faixa dinâmica é a diferença entre o volume mais baixo e o volume mais alto do sinal que pode ser gravado ali. Então é essa relação de amplitude do sinal, tá bom? Conforme você aumenta a profundidade de bits, você expande esse limite do que pode ser gravado pelo seu sistema. No entanto, o alcance máximo da audição humana normalmente, gente, não excede 120 dB, que já é um volume absurdo, né? Portanto, os bit depths aí, que são de 16 e 24, que são os mais comuns que vêm configurados, né, nos equipamentos, eles até superam esse valor de 120 dB, né? Então, eles são mais do que suficientes, né? Então, aí as configurações que a gente mais vê, 24 por 44 e 100, 24 por 48, são as mais utilizadas durante o processo de produção. E depois, quando a gente vai finalizar, vai masterizar, vai passar ali para 16 e 44, né? Que atende aí os streamings, os CDs físicos e etc, né? Aí só para garantir aqui o entendimento, né? O primeiro número, no caso aí, 16, aí, por exemplo, seria o bit depth, e o segundo aí, que é o 44, 100 ou 48, é o sample rate, tá? Então, quando você fala, gravei em 24, 48, 24 é o bit depth e 48 é o sample rate. Vamos lá, agora vamos para o buffer size. Buffer size é a quantidade de tempo que o seu computador leva para processar o áudio que está vindo ali da sua placa de som ou da sua interface, tá bom? Placa normalmente é aquela que está integrada no computador, né? Ela já vem dentro do computador. Ou a interface, que é aquele equipamento que você usa para gravar o áudio, né? Que você conecta via USB, Firewire, etc. Quando houver uma latência, que é o atraso no processamento do áudio, né? Você canta e ouve depois, ou toca e ouve muito depois, né? Então, se você tem esse tipo de problema, é reduzindo o tamanho do buffer que você vai resolver, tá bom? Só que quando você diminui o tamanho do buffer, ali a configuração do buffer size, você está exigindo mais processamento do computador. O que isso pode causar? Algumas falhas no áudio, travamentos, etc. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, que se você baixa demais o buffer size para corrigir a latência, você pode ter problemas na entrada do sinal de áudio, a entrada do sinal do áudio no computador, tá bom? É bom ter um cuidado aí. Aí se você, em vez de ter latência, você ter muitos problemas como erros ali na sua DAW, né, no seu programinha lá, quando você coloca um plugin acaba dando algum som estranho, algum travamento, etc. Aí pode ser que o seu buffer esteja configurado muito baixo, então você tem que aumentar o número dessa configuração, tá bom? Bom, uma dica aí que eu posso passar para minimizar esse tipo de problema, né? Claro, imaginando um conjunto interface computador e DAW coerentes ali, tudo configurado direitinho, né? É que se você precisar de um buffer size muito baixo por conta da latência, evite ter muitas trilhas ali na sua sessão, não deixe os plugins ativos, na verdade nem coloque plugins ali naquela sessão se você vai gravar, né? Então deixa a sessão de gravação com o mínimo de plugin de qualquer coisa ali possível, né? Isso vai minimizar aí as chances de dar erro, né? Aí se você precisar colocar mais trilhas na sua sessão, né, de gravação, né, aí pode ser necessário aí que você aumente o tamanho do buffer para gravar com mais precisão, né, e conseguir gravar aí sem travamento, essa coisa toda. Então,
Quando você aumenta o tamanho do buffer, você permite mais tempo para o áudio ser capturado sem distorções, sem nenhum tipo de problema, beleza? Isso aí. Eu costumo gravar com um buffer configurado em 256 megas e não tenho tido problemas há muito tempo de latência no meu sistema com essa configuração, né? Mas existem configurações menores, aí se for preciso você diminui, tá bom? É importante que você encontre o tamanho de buffer correto para sua sessão, né? Porque isso pode variar, dependendo do número de trilhas que você tem na sessão, número de plugins que você tem na sessão, os tipos de arquivos que você usa ali, os arquivos de áudio que você está utilizando. Então não dá aqui para chegar para você e dizer, ah galera, faça isso, isso e isso, uma configuração específica que vai depender do projeto que você tem aí, de um projeto específico, tá? Então o que eu posso passar aqui em linhas gerais, né, são algumas dicas, né, que eu utilizo e que funcionam super bem. Então, quando eu estou gravando, eu defino o tamanho do buffer o mais baixo possível. Na verdade, não possível, mas o mais baixo que não me dá nenhum tipo de problema de travamento, etc. E que eu consiga gravar sem latência, né, sem tocar e ouvir depois, que isso é terrível, né. Só que aí, antigamente, quando eu baixava o buffer, tinha um equipamento um pouquinho inferior, né? Eu ouvia alguns estalos, no caso da DAW começava a mostrar alguns erros, né? Aí eu ia lá, aumentava o tamanho do buffer, né? Ou reduzia. Normalmente eu conseguia resolver reduzindo o número de plugins, de efeitos, né? De coisas que eu tinha colocado nessa sessão. E aí conseguia gravar normalmente, né? Mas então, baixando o buffer, eu resolvo o problema da latência, né? E quando eu vou mixar, aí eu já pegava esses áudios, levava para uma outra seçãozinha ali, puxava os áudios lá dentro e eu trabalhava com um buffer size mais alto, né? Então ali eu conseguia rodar os plugins, tudo direitinho, sem ficar travando, tá? Então, é isso aí, fica a dica. Beleza, galera? Espero ter contribuído aqui com essas informações. Peço que compartilhe, né? E se inscreva também no canal, né? Deixando aquele like também que me ajuda demais aí a continuar aqui levando o conteúdo para vocês, tá bom? Galera, fiquem com Deus, é isso aí, até a semana que vem.